Pessoal, vídeo extremamente importante que eu vou trazer agora para vocês aqui. Tem muita, mas muita polêmica. Tem uma ameaça que está sendo feita também ao ex-presidente Bolsonaro, que eu vou trazer detalhes sobre isso e como foi hoje a sua passagem por João Pessoa. A gente precisa, gente, entrar em alguns detalhes importantes, mas eu tenho certeza que isso aí pode acabar deixando algumas pessoas aí bem indignadas, outras, né, de certa forma aí vão acabar entendendo que de fato é assim que funciona, mas eu preciso trazer os fatos para vocês, gente. Então assim, vem pra tela comigo, já sabe, curte, comenta, compartilha, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, vamos começar rapidamente com esse assunto aqui que é bem polêmico mesmo, que na semana passada tomou conta aí das redes sociais, que é o fato de que o STF ia acabar tratando de um caso sobre o termo mãe, pai, que constam nas declarações de nascidos vivos. Porém, esse assunto tinha ficado para essa semana e acabou então sendo decidido no dia de hoje. Eu vou ler a matéria para vocês, tá? STF, filhos de trans podem ter registro de mãe ou parturiente. Ou seja, gente, mudou. Vou trazer detalhes agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a declaração de nascido vivo, emitida pelo Sistema Único de Saúde, o mais conhecido SUS, pode conter tanto o termo mãe quanto parturiente. A medida visa assegurar o uso de termos inclusivos para homens transexuais que dão à luz. Homens transexuais que dão à luz, leia-se, era uma mulher, virou um homem, ou seja, um trans, e deu à luz. É isso, né? Então tá. Bom, acontece que a discussão ocorreu em uma ação de autoria do Partido dos Trabalhadores, obviamente que seria o PT, né, gente? Que em 2021 questionou o layout da DNV, Declaração de Nascido Vivo, documento que é expedido pelos hospitais no momento do parto de uma criança nascida viva. O papel apresentava o termo mãe, mesmo para homens trans. Ah, entendi. Então existia o termo mãe, porque teoricamente mulheres dão à luz, mas como virou um homem trans, então o questionamento era esse, né, gente? O termo mãe seria aí equivocado. E aí o PT foi lá e questionou. Tá, entendi. Bom, no mesmo ano, Gilmar Mendes decidiu por meio de liminar que era dever do SUS garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis, independentemente do seu sexo biológico. Determinou ainda que o Ministério da Saúde fizesse constar a categoria parturiente, independentemente dos nomes dos genitores, de acordo com a sua identidade de gênero. Como o homem trans muda seu gênero no documento de identificação, a decisão possibilitou que o gênero não fosse um requisito para o atendimento adequado. A liminar de Gilmar Mendes chegou a ser referendada em julho de 24, em sessão do plenário virtual. No entanto, Edson Fachin votou para que o Supremo firmasse a necessidade do uso do termo parturiente, mesmo que a mudança já tenha sido feita pelo governo. Na argumentação de Fachin, como a troca se deu em caráter administrativo, ela poderia ser desfeita se não houvesse uma ordem judicial para torná-la obrigatória. Ou seja, gente, Fachin disse, não, a gente está mudando esse negócio aí, só que se não tiver uma ordem judicial, esse negócio aí, vamos poder mudar isso aí. A gente não quer que mude, a gente quer que fique assim agora, parturiente, poder trocar e tal. Bom, acontece então que foi justamente por isso que acabou acontecendo, né, gente, essas decisões aí. Agora, com a decisão do Supremo e a tese firmada, o preenchimento dos nomes no documento deve ser de acordo com a vontade dos genitores. Como parâmetro, deve ser adotado o já atualizado modelo de layout em que o termo parturiente pode substituir o mãe. Então tá aí, gente. Teremos aí novas declarações de nascidos vivos e que não devam mais constar aí o nome mãe, e sim o parturiente, caso, né, decisão essa seja feita pelo genitor. Comenta vocês aqui embaixo. Pessoal, falando no ministro Gilmar Mendes, que foi relator desse caso aí, sobre essa questão toda do mãe, parturiente, enfim, o senador Cleitinho, ele acabou aí comentando sobre um assunto que tomou as redes sociais também nessa semana, que foi o fato de que Gilmar Mendes falou que esses supostos pedidos de impeachment que poderiam acabar sendo feitos de ministros, acabariam aonde?
no STF e que poderia acabar, inclusive, sendo inconstitucional. Eles teriam que validar aí se é constitucional ou não, né, gente? Dando a entender de que quem decide aí se, de fato, um ministro poderia ser impeachmentado ou não é o próprio STF. E o senador Cleitinho ficou pistola com isso, gente. Vamos ver o que o senador vai falar. Ele vai direcionar a fala dele aí ao ministro Gilmar Mendes. E aqui o Gilmar Mendes, né, Vossa Excelência, ministro, ele acabou de dar uma entrevista para a CNN, ó. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, como construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sobre a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment, ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva, reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Este é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira, e não o contrário. Chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes fica falando, não. Tem mais, gente. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o que ele falou aqui, beleza? Gilmar sobre discussão de PEC que autoriza o Congresso a assustar atos do STF. Né? Falando que não tá aqui, ó. O ministro do Tribunal, STF, Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extrovenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático. É um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeitem o nosso poder aqui. Vocês não quis descriminalizar as drogas? Vocês não quis passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco não está aqui nesse momento aqui, ó, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame é vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido. E os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui, pois eu não tenho medo de Vossa Excelência, não, e de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Comece a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar aqui sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país? Vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou um parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava. Porque tem muitos juristas aí, ó. Eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo? Quem fomos nós, não foi vocês, não. Pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu tô tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato, eu canso de falar isso com vocês, sai um candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador. Quem dera, hein? Quem dera, eu queria ver vocês na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês acham da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham que colocar também. O Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não tem. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar. Não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Eu ainda tenho certeza ainda que, passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa, que o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando você tiver a maioria, é a democracia, vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. Aqui tem muito homem aqui ainda, tem muita mulher aqui ainda aqui, que defende o povo, e que defende o poder aqui. O recado está dado, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência. Pessoal, e ainda falando sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Magno Malta foi pra cima justamente porque o Pacheco, ele acabou dando uma entrevista aí e alertando sobre inconstitucionalidade, sobre essas PECs que estariam passando aí, que estão passando, né, foram aprovadas na CCJ e tudo mais, e que não devem ter continuidade. O senador Magno Malta, ele vai elevar o tom e vai mandar um recado direto aí pro presidente da casa, que inclusive ele faz parte, né, gente? Porque ele é um senador. Então vamos assistir juntos aqui. E ainda temos gente pagando penas altíssimas, com Alexandre de Moraes pintando e bordando. Essa casa precisa de impeachment desse cidadão. É o que disse Jaime Bagatro. Olha, quem vota contra o impeachment dele, já se declarou. Fica mais bonito do que quem se esconde. Sabe? Quem se esconde. Quem não tem coragem de botar a cara. Nós não estamos aqui nomeados por um CC5, por alguém. Nós viemos aqui pelo voto popular. E o povo está falando na rua o que faz o Senado. Aí entra a declaração do presidente do Senado. A Câmara vota para conter o avanço, senador Alain.
O avanço das injunções do Supremo no Legislativo. Para que existe Senado? Para nada. Nós somos um vazio, um oco. Para que existe Câmara? Para nada. Para discutir em comissão, vem para plenário, vota, e o Supremo diz, não, é inconstitucional tal. E aí, lá é aprovado, eles comemoram. Não darei prosseguimento, porque é inconstitucional. Não é o senhor que diz que é constitucional ou não é constitucional. O senhor é presidente dessa casa. O senhor não tem que dar entrevista, o senhor consultou quem? Eu também não fui, não. Reuniu quem? Falou pelo telefone com os mais próximos? Ligou para quem? Para dar essa declaração? Porque eu não sei. Eu sou senador, eu sou alguma coisa aqui. Aí o presidente Pacheco, você vota na CCJ, Pacheco? Você vota nas comissões de méritos? Não, qual é o seu papel? É o rito da casa, é agir como presidente e votar o que for aprovado na CCJ. Ele até tem um conhecimento jurídico muito profundo, eu sei disso, respeito, né? Tem um conhecimento jurídico, mas se fosse candidato a ministro supremo, jamais teria meu voto, porque nunca julgou nada. E vai para lá, a lei, quanto mais frouxa, melhor para eles. Pessoal, e ainda falando em PEC, que nada mais é do que uma proposta de emenda à Constituição, agora surgiu mais uma, que faz parte dessa linha aí que seria o pacote anti-STF. E que está reverberando nos ministros, né? Mesmo o próprio Gilmar Mendes aí já falou que eles teriam que avaliar aí a constitucionalidade. Bom, eu vou trazer aqui para vocês essa, que ela é uma proposta, gente, que nada mais é do que proibiria aí ministros do STF de estarem também no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o que acontece hoje, né, gente? Eu vou ler a matéria para vocês. A PEC que proíbe que ministros do STF integrem a corte do TSE foi apresentada nesta terça-feira, dia 15, ou seja, né, há 2 dias atrás, aos senadores. O projeto é mais uma medida para limitar os poderes de ministros do STF e já conta com 14 assinaturas. Proposta pelo senador Márcio Bittar, do União do Acre, a medida propõe que as 3 vagas do TSE destinadas a ministros do Supremo sejam substituídas por 2 indicações de juízes feitas pelo Senado Federal e 2 pela Câmara dos Deputados. As 2 vagas do Superior Tribunal de Justiça, segundo a proposta, seriam mantidas. A última vaga seria de escolha do presidente da República entre uma lista tríplice de 3 advogados indicados pela OAB. A justificativa da PEC é que ministros do STF não julguem na corte os mesmos casos que já podem ter passado por eles no TSE. A PEC precisa de 27 assinaturas para tramitar no Senado. Até a noite da terça-feira, ou seja, 2 dias atrás, gente, ela já tinha 14 assinaturas. Né? Não sei como é que tá agora, porque a gente não teve aí uma nova atualização. Mas é mais uma dessas PECs que evitaria casos como aconteceu, por exemplo, né, gente, do ministro Moraes, que atuou tanto no TSE, né, como inclusive presidente do TSE, e também no STF. Então teria aí uma alteração nesse sentido. Bom, agora, se isso de fato vai andar ou não, e se vai no fim das contas acabar no STF para julgar então uma constitucionalidade ou não, aí a gente vai ter que acompanhar. E eu vou trazer aqui para vocês. Pessoal, agora olhem essa matéria que foi feita aqui pela Folha de São Paulo. Moraes e Dino fazem piadas sobre comunismo e carros vermelhos em publicidade na internet. Veja vídeo. Brincadeira entre ministros foi feita durante julgamento sobre quebra de sigilo de buscas no Google. Vamos atentar esse detalhe importante, gente. Eu não sei porquê, eu acho que eu deveria estar com dor de barriga, gente, mas quando eu assisti esse vídeo aqui me deu uma ânsia. Bom, vamos assistir juntos aqui de novo. Espero que não aconteça o mesmo. Muito me impressiona que o Google entre com mandado de segurança para impedir uma investigação importantíssima no assassinato de uma vereadora, dizendo que isso fere a intimidade, quando o próprio Google usa o dado de todos nós, sem autorização, para mandar para nós mesmos propaganda. Todos aqui já vivenciaram, e todos conhecem pessoas que dizem, acho que eu estou sendo grampeado. Eu com certeza estou. Mas eu acho que eu estou sendo grampeado porque eu falei que queria comprar um carro vermelho, nunca mais parei de receber propaganda desse tipo de carro da cor vermelha. Óbvio, a partir da primeira consulta no Google que você faz de carro vermelho, os algoritmos depois vão mandar tudo para você sobre isso.
Ministro Alexandre, é porque carro vermelho já é suspeito mesmo. Então, eu obviamente, em virtude do meu comunismo, eu só consulto o carro vermelho, gravata vermelha, terno vermelho é meio cafona, então, esse não. Acho que eu vou ter que tomar um remedinho. Pessoal, bora mudar de assunto, mas nem tanto. Bom, vocês lembram aí da Deolane Bezerra? É aquela influenciadora aí que enfiou um monte de gente aí nas casas de aposta e que acabou nessa investigação aí da Polícia Federal, sendo presa inclusive, e que foi convocada agora para a CPI, gente. É a CPI, né, das apostas, e que deve aí comparecer uma série de influencers justamente por conta aí dessas manipulações de jogos e apostas esportivas. Bom, acontece, gente, que ela foi convocada, então tem que comparecer, mas ela entrou com um pedido no STF para que ela não compareça. Bom, vamos ouvir aqui a reportagem da CNN rapidamente. Vamos agora falar sobre a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Ela pediu ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a comparecer na sessão da CPI que apura a manipulação de jogos e apostas esportivas. O depoimento está marcado para o dia 30. Deolane pede para que seja garantido a ela o direito de ficar em silêncio e de ser acompanhada por um advogado. A defesa da influenciadora entrou com habeas corpus no Supremo. O relator sorteado foi o ministro André Mendonça. O caso tramita em sigilo. Deolane Bezerra é alvo de investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. E chegou a ficar presa por 19 dias em setembro. Tá aí, gente, o direito de ficar em silêncio, né? Mas na hora de divulgar falava bastante, né, gente? Agora quer ficar em silêncio. Fazer o que, né, gente? É Brasil. Pessoal, agora falando um pouquinho sobre o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, que deu uma entrevista para o New York Times e ele falou algumas coisas aqui um tanto quanto intrigantes. Vamos tentar entender aqui, gente? Bom, o presidente do STF afirmou que a corte está fazendo uma defesa vigorosa da democracia ao atuar contra um movimento global, radical e de extrema direita, que ataca instituições, promove desinformação e pode ter tentado um golpe de Estado no Brasil. O ministro deu as declarações durante uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, que foi publicada nesta quarta-feira, dia 16. Eu vou atentar para um trecho aqui que ele falou, gente, que inclusive cita aí o ex-presidente Bolsonaro. E aí, ele mais ou menos justifica o porquê de boa parte da população estar criticando aí o STF. Olha só o que ele falou, abre aspas. Lembrando que o ex-presidente recebeu 49% dos votos e ele tinha o Supremo Tribunal como o seu principal alvo. Portanto, não é surpresa que haja uma visão negativa, senão ressentida, de parte da população. Tá aí então, né, gente? Roberto Barroso dando essa entrevista aí pro jornal americano, falando sobre essa defesa da democracia. Pessoal, eu vou trazer um outro assunto bem polêmico aí, que levantou inclusive uma hashtag aí de traidor, e que eu confesso pra vocês que, olha, a vaca literalmente foi pro brejo aqui agora, né? Porque o Ottoni de Paula apareceu com o Lula lá, fez oração e tudo mais. E aqui a liberdade religiosa é de cada um faz o que quer, não é mesmo, gente? Acontece que o fato dele estar com o Lula em si já foi alvo de muitas críticas. Ele já ter apoiado Eduardo Paes e lá no palanque com vários petistas também já tinha sido alvo de muitas críticas. E agora ele, de certa forma, aí atacou o ex-presidente Bolsonaro. Então não preciso nem mais falar nada, né, gente? Vamos ver esse trechinho aqui, porque na sequência vai ter aí Nicolas Ferreira. Eu vou trazer um comentário que ele fez sobre esse caso. Vamos ver juntos. Agora, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino. É um político. A igreja do Senhor Jesus. Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro: presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Quando o senhor chegar lá e alguém começar a gritar mito, 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 presidente, eu vou lhe aconselhar, repreenda.
Não deixa gritar mito. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa mito, 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 mito. Irmão, se você gritar mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus, e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro, porque ele é um ignorante. Ele não é crente. Ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus, tá certo? Tá aí, né, gente? Várias coisas que ele falou aqui, né, gente? Uma delas, inclusive, de que o Bolsonaro, inclusive, não aceitou Jesus. É uma questão, como eu falei, né, gente? Liberdade religiosa de cada um. Mas, né, tá aí o Tony de Paula, que já não vem numa batida muito boa aí, né, com o Bolsonaro e que agora dá essas declarações aí que, obviamente, né, gente? Eu acho que só enterrou ainda mais todo esse bolsonarismo que talvez ainda existia por parte do Tony, que eu confesso pra vocês que, pra mim, perdeu a confiança, né, gente? Mas eu quero saber de vocês aqui embaixo. Já o Nicolas Ferreira não deixou passar, apesar de que ele foi um pouco comedido nas palavras aqui, ele falou sobre o assunto, gente, e sobre aquela visita feita aí por Otônio de Paula. Pelo menos é o que deu a entender que realmente foi pra ele. Olha só o que diz Nicolas Ferreira. Eu iria comentar a atitude patética de alguém falando em nome da Igreja Evangélica do Brasil, agradecendo ao Lula pela liberdade religiosa, mas deixarei o povo decidir e cabe a Deus julgar. Tá aí, né, gente? Para bom entendedor, meia palavra basta. Pessoal, e o Lula, que acabou dando algumas declarações hoje em uma entrevista, e ele acabou escrevendo, inclusive, aqui na sua rede social. E eu vou precisar ler para vocês, porque, gente, a internet, ela não perdoa, não é mesmo? E é justamente por isso que querem regular as redes sociais, gente. Podem ter certeza que parte desse princípio aí também. Bom, acontece que ele escreveu o seguinte: é preciso parar com essa ideia cretina de que o pobre quer ser pobre para sempre. Eu quero que o pobre deixe de ser pobre, que possa ter um carro, uma casinha, emprego digno, se vestir bem, ter os bens que produzem. E o pessoal logo já foi lá e viralizou um vídeo em que o próprio Lula tá falando para um comício dentro do próprio PT. Prestem atenção. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Pessoal, olha o que ele disse, pessoal. Muito provavelmente a pessoa elevou o padrão dela, melhorou o aprendizado dela, ou seja, não quer mais votar no PT, né, gente? Porque o PT não aprendeu a conversar com esse tipo de pessoa. São incoerências, assim, bizarras, né, gente? Ele mesmo se entregando, gente, olha só. E ele também tem um recado bem importante, e nessa entrevista ele deixou claro que ele é o resultado dessa gente, como diz ele. Prestem atenção nos detalhes. Não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entram dentro do palácio, sabe que as prostitutas entram, que os deficientes entram, sabe que cachorro, o gão-guia entra, sabe, com portador de deficiência visual. Ou seja, por que eu faço isso? Ou seja, porque eu sou o resultado dessa gente. Gente, é ou não é governo do amor, gente? Isso é tão lindo, gente. Eu me emociono. Pessoal, agora assunto mega polêmico, tá? Ricardo Salles, ele foi chamado de traidor por muitas pessoas também. Eu vou trazer já na sequência aí uma mensagem que ele deu sobre o Nunes e que vai deixar algumas pessoas aí meio indignadas, eu tenho certeza, mas que muita gente também, né, de certa forma tá insatisfeita com o Tarcísio, gente. Tarcísio de Freitas, que a gente sabe inúmeras questões em relação a impeachment, em relação à interlocução aí que o Tarcísio, digamos que promove, a esse apoio, né, do Kassab com ele, Centrão, essa mistura toda. Bom, a gente sabe, gente. Por exemplo, entrevistas aqui como essa, aonde ele estava lá em Portugal e ele acabou, né, fazendo elogios e
Bom, vocês vão ver aqui nesse detalhe um trechinho bem pequeno. E que venham os próximos 100 anos. Eu não vou estar aqui não, o ministro Alexandre disse que quer estar aqui nos próximos 100 anos. Mas enfim, parabéns para vocês, muitas felicidades, sejam felizes. Pois é, gente, o Ricardo Salles, ao contrário do Tarcísio de Freitas, ele acabou sendo atacado, digamos assim, pela própria direita, justamente porque ele apoiou o Pablo Marçal. Não só ele, né, gente? Sobrou até pro Nicolas. Acontece que o Ricardo Salles, gente, ele acabou dando uma declaração bem polêmica agora, dizendo que depois que o Nunes ganhar, gente, ele vai dar uma banana pra direita, inclusive pro Bolsonaro. Vamos ouvir junto com ele aqui. Todos os pontos de vista. Mas uma coisa é você conversar, você tentar chegar em acordo. Outra coisa é você aderir, né? Aderir é algo que só nos prejudica, porque você está fazendo, é o que eu digo, você está fazendo filho na barriga dos outros. Eu te garanto que o Ricardo Nunes, quando ganhar a prefeitura de São Paulo, vai dar uma banana para a direita e para o Bolsonaro e para todo mundo. Mas o vice do Nunes, o coronel Melo Araújo, que é sim a pessoa de confiança aí do ex-presidente Bolsonaro, ele já disse que não é bem assim, gente, que ele vai sim ser um vice-prefeito muito ativo. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse também numa entrevista que ele acabou dando para a Auriverde. Como eu falei, na CEAGESP, eu renunciei a um alto salário. Eu estava na empresa privada, também ganhando muito bem, e eu recebi, eu renunciei para estar entrando nessa. Então, eu não estou entrando nessa nova vida visando lucro. Eu estou entrando para mostrar que é possível fazer a diferença. É por isso que eu estou entrando. Vocês não vão ver um vice figurativo. Eu vou ser um vice que vai quebrar paradigmas. Vocês podem escutar o que eu estou falando. Vice é mais para substituir o prefeito? Não, eu vou ser um vice muito atuante. Por quê? Porque eu tenho mandato. Né? A pessoa, quando estiver votando lá no 15, agora no dia 27, que vai ter o segundo turno, e se nós ganharmos, ela está votando em 2 pessoas. Tanto é que aparece a foto do Ricardo Nunes prefeito e aparece a minha vice-prefeito. Então eu tenho um mandato. E eu vou exercer esse mandato. Então, exercer um mandato, não necessariamente a gente precisa de cargo. Tenho conversado com o Ricardo, eu até acredito que ele vai dar algumas responsabilidades para mim, mas mesmo numa situação extrema, vamos pensar num extremo, não é o que vai acontecer, mas vamos pensar assim que o prefeito fala assim, olha, você fica aqui na sua sala e não amola. Eu vou sair para ver se as coisas estão funcionando. Eu vou exercer esse mandato. Olha, pessoal, e de fato aí o vice Melo Araújo deve realmente exercer esse mandato. O Nunes deve acabar vencendo em São Paulo. E a gente pode ver, inclusive, esse clima ruim, gente. Olha, que me deixa tão triste esse clima da Globo. Olha só como eles já tratam aí uma possível derrota do candidato Boulos. Se o Boulos perde, o Lula vai contratou essa derrota. Não adianta dizer que não, porque quem disse que essa eleição ia ser entre Lula e Bolsonaro foi o próprio Lula. O Lula costurou, foi ele que liderou a costura para colocar a Marta Suplicy na vice do Boulos. E, como o Boulos, até contei aqui, ele disse para mim no comecinho do segundo turno, todo mundo já sabe que o Lula me apoia. As pessoas não sabem que o Bolsonaro apoia o Nunes, que isso ia ser uma das estratégias, colar o Nunes no Bolsonaro. Mas isso vai ser um problema gigantesco para o presidente Lula perder a cidade de São Paulo, tendo apostado e entrado, não de forma presencial, Otávio, assim, né, tá lá todo dia, não precisa, mas vai ser uma derrota pro presidente. Gente, olha só, vocês lembram que eu trouxe uma matéria no dia de ontem, dizendo que o PT, sim, eles reconheceram a vitória do Maduro, e que se a notícia chegaria no Brasil de forma bem comedida, ou talvez nem chegaria. Gente, para darem essa notícia, eles acabaram incluindo aí Tarcísio e Nunes. Eles não conseguem reconhecer, gente, não conseguem reconhecer uma M feita pelo PT. Olha só o nível Globo de dar informação, gente. É nesse nível, tem que dar risada do quão ridículo eles conseguem ser, gente. Júlia, eu acho que o PT fica incomodado de ter um apagão no colo do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Aí se reúne e fala, cara, vamos ter o nosso apagão. Puf, vai e assina essa nota. Pô, nas vésperas do segundo turno. Então, é o apagão do PT. Pronto, prato cheio, prato cheio. Pessoal, quem lembra aí do artista Pedro Cardoso, o Agostinho? Vocês lembram aí dele, gente? Pois então, olha só o que ele acabou falando do estilo sertanejo, gente. É bizonho. Não, esse é um nível de artista global. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, tem gente que sabe cantar,
tem alguns produtores musicais que conhecem a tecnologia da gravação e reproduzem uma sonoridade. Mas, tematicamente, na minha opinião, por exemplo, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Não é à toa que isso é a expressão do fascismo brasileiro. Não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro. É uma música vazia de interesse teórico sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada, sobre ser corno ou não ser corno. Eu duvido você me trazer aqui uma produção cultural expressiva desse ramo, cujo assunto não seja esse. O assunto é sempre esse. Ou seja, é uma obsessão com a masculinidade que é característica dos autoritarismos. Tá aí, né, gente? Então, agora o sertanejo é do fascismo brasileiro. Muito engraçado ele dizer que não sabe se de fato existe um artista, né, de verdade ali. Mas ele, com certeza, deve acreditar que existe artistas na Globo, né, gente? Não tenha dúvida disso. Esse é o pensamento de grãozinho de ervilha da esquerda. Pessoal, a gente trabalha com fatos aqui no canal. E, de fato, o ex-presidente não me parece ser tão próximo assim do Kassab. Bem pelo contrário, gente. Como, por exemplo, é o Tarcísio de Freitas. Já que o ex-presidente Bolsonaro foi pra cima do Kassab. Olha só o que ele falou, justamente comentando aí o fato de que o Kassab seria de centro-direita, como ele teria comentado em uma entrevista. O Bolsonaro falou sobre isso, gente. E olha a porrada que ele deu pra cima do Kassab. Tem deputado lá, suplente, que tá lá no suplente agora, que quer realmente assumir o partido. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos entrar na bala, ou vamos pegar o ministério com Lula. Igual tá o seu Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com 3 ministérios no PT, com secretaria do governo do estado, com secretaria do município, ou seja, um partido de negócio. O PL não vai voltar, se voltar não vai ser por vontade minha. O que nós queremos não é ser o grande ético, o pai da ética, o certinho, mas certas coisas que saltam aos olhos, tem que cortar na própria carne, meu Deus do céu. Pessoal, deixa eu trazer rapidamente esse assunto aqui, porque ele é muito importante. Donald Trump, gente, ele tá subindo lá nas casas de aposta nos Estados Unidos de forma absurda. E a gente pode ver aqui na Polymarket, que é uma das mais famosas aí no que diz respeito a essa questão das eleições dos Estados Unidos, que deve acontecer agora no início de novembro, e que dá conta de que o Donald Trump está com 61,9% de chance em relação a Kamala Harris, que está com 38,2% de vitória, gente. Então, assim, estão dando quase como decretada a vitória de Donald Trump lá pelos Estados Unidos já. E o deputado Maurício Marcon, ele tinha comentado aí que na iminente vitória de Donald Trump, ministros acabariam aí sofrendo algumas sanções no que diz respeito à visita aos Estados Unidos, inclusive sanções econômicas para o Brasil, gente. Então, assim, muitas coisas devem acabar acontecendo aí nas próximas semanas, gente. A gente vai precisar acompanhar isso aí de perto e, obviamente, que essa eleição nos Estados Unidos aí deve acabar refletindo muito desses acontecimentos. Pessoal, agora a gente também vai falar de um assunto que ele é mega importante e, bom, preocupante, né, gente? Que é o fato de que o ex-presidente Bolsonaro, ele postou em sua rede social hoje, inclusive colocando o print aí do direct que ele recebeu, de uma mensagem no privado que ele recebeu, de um perfil que vem aí fazendo ameaças a ele. Inclusive hoje ele tem uma agenda, e eu vou trazer um videozinho já na sequência, que ele esteve lá com o Marcel Van Hatten, justamente para, né, fazer uma agenda aí agora de segundo turno, e que essa agenda então é em João Pessoa, na Paraíba, e na mensagem que ele recebeu de ameaça dizendo que estava tudo armado já para ele lá, dizendo que ele não ia escapar. Deixa eu trazer aqui os detalhes, gente, porque assim, é bem importante e bem preocupante essa mensagem, tá? O ex-presidente então, ele fez a postagem, e na mensagem dizia o seguinte: Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. E aí o ex-presidente, ele comentou em cima dessa essa ameaça, essa mensagem que ele recebeu, disse o seguinte: fato comum comigo, ameaças e intimidações, mas sou de direita, logo tudo bem. O fato é, né, gente, que muitas pessoas aí, né, se mostraram preocupadas aí nos comentários, inclusive, né, levantaram justamente essa possibilidade aí de que o ex-presidente nem devesse ir para lá, né, as pessoas, inclusive, pedindo para que houvesse aí a procura e a prisão,
né, dessas pessoas que estão ameaçando aí o ex-presidente. Mas eu vou trazer um vídeo para vocês, porque o que tudo indica é de fato o ex-presidente esteve lá em João Pessoa, fez essa agenda aí e a princípio ocorreu tudo bem. Mas é que, gente, tem o perfil ali, né, gente? A gente sabe que teve muitas pessoas aí que quando o STF pediu, tiveram contas apagadas, bloqueadas, investigação. E eu acho que no mínimo aqui deveria ter algum tipo de investigação desse tipo de ameaça, porque é uma ameaça muito escancarada, né, gente? Tá ali escrito. Bom, vamos trazer um videozinho aqui então pra vocês. Pessoal, para finalizar, vocês lembram aí do João Amoedo? Pois bem, gente, olha o que ele postou no dia de hoje. A PGR apontou a ligação entre os planos de golpe de Estado bolsonarista e o 8 de janeiro. Cabe agora celeridade para que todos os envolvidos sejam condenados pela justiça e que sirvam de exemplo para que nunca mais tenhamos uma ameaça ao Estado de Direito como essa. Bom, é só assim mesmo para quem sabe o João Amoedo conseguir ganhar algum tipo de visibilidade, né, gente? Porque simplesmente, olha, sumiu, né? Desapareceu aí na política. Bom, gente, é muita informação, vocês não têm ideia. Acabou de chegar, mas não tem como, o vídeo já tá quase 40 minutos. Deixa o like, compartilha muito esse vídeo, te inscreve aqui no canal. Quer apoiar? Seja membro. Clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, tu vai estar apoiando diretamente o nosso trabalho que traz vídeos para vocês diariamente, fechou? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.